Olá pessoas, não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E no vídeo de hoje, como vocês estão percebendo pelo título, pela thumbnail, em tudo quanto é canto, estou aqui para fazer uma opinião sobre um filme de um gênero diferente que eu estou trazendo aqui para o canal. Pela primeira vez iremos comentar sobre um terror, um thriller aqui no canal, que estreou recentemente aqui no Brasil, em julho de 2022. E nesse caso nós estamos falando de um filme que de certa forma viralizou um pouco, pelo menos pelo que eu vi, porque eu vi muita gente falando bem, eu vi gente também falando que não gostou, mas de qualquer maneira, hoje eu venho aqui dar a minha opinião com e sem spoilers, então esse vídeo vai ter uma parte com spoilers do vídeo que eu aviso depois. Mas de qualquer maneira, nós estamos falando de um filme chamado de O Telefone Preto. Bem, antes de começar o vídeo, eu peço encarecidamente que se você é novo aqui no Quartinho da Bagunça, por favor, seja muito bem-vindo no projeto. Então eu espero que você assista os outros vídeos do Quartinho da Bagunça, eu espero que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para seus amigos, deixe aí nos comentários o que você achou do filme, se você assistiu o filme, se você se interessou por ele, o que vocês acharam do vídeo e do filme também. Então, por favor, deixa todo tipo de comentário pra gente criar um bate-papo super legal por aí e ao mesmo tempo a gente também compartilhar nossas experiências com esse filme, porque cada um tem alguma com ela, com certeza. Tipo, uma opinião e uma. Como é que se diz? Uma relação pessoal com o filme. Mas isso vocês deixam tudo nos comentários pra realmente vocês me contarem o que vocês acharam. Mas eu peço encarecidamente também pra vocês, logo nesse início de vídeo, acessarem o box de informações aqui do vídeo. Porque por lá você encontra as redes sociais do Curtindo a Bagunça. Que tanto o Twitter, Instagram e o TikTok é @aqui da bagunça. Tá bom, pessoas? Mas chega de enrolação, porque eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Então bora pra parte sem spoilers do vídeo sobre o telefone preto. Nesse vídeo, que é uma obra adaptada de um conto do Joe Hill, que é o filho de Stephen King, se eu não me engano, né? Se eu não estou dando informações erradas, esse filme já estava um pouco instigado a ver ele, porque eu acompanho o Lucas Barros, então, como sempre, comentando ele aqui nos vídeos, né, e tal. Mas o Lucas já tinha lido esse livro e falou muito bem dele e estava hypado para ver o filme. Então eu falei, por que não, depois de muito tempo, assistir um filme de terror no cinema e ver qual que é a experiência desse filme? Eu fui sem saber nada da história, mas assim, contando um pouco sobre ela, nesse caso a gente tem uma criança de 13 anos de idade chamada Finny, que ele tem uma irmã chamada Gwen, e os dois convivem com um pai que não é tão presente assim na vida deles. A irmã, que tem certas visões e tem certos, como é que se diz? Tem certos pensamentos um pouco, se a gente pode dizer, sobrenaturais, um pouco diferentes. Eles convivem numa cidade onde está acontecendo desaparecimentos e, de certa forma, sequestros de crianças, e mais especificamente meninos jovens. Então, assim como toda a cidade, eles ficam apavorados quando a cada semana, pelo menos, a cada semana, a cada momento, aparece uma nova criança desaparecida e eles ficam um pouco preocupados com isso. Mas em um determinado dia, enquanto eles estão vivendo suas rotinas normalmente porque eles precisam continuar a vida deles, simplesmente o Finn é raptado pelo sequestrador. E aí, o filme se desenvolve a partir disso. I'll be home in the morning. Where you going? I'm staying over at Susie's tonight. What's new? The flyer. The papers call him the grabber. I wish you wouldn't call him that. You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you, and he doesn't really take kids that safe. Bem, fazia muito tempo que eu não via uma história de terror tão casadinha e tão bem feita assim, porque eu acho que esse é o tipo de filme que não prende a gente só pelo sobrenatural, ou pelo terror, ou pelo susto. É um filme que realmente tem uma história e ele tem algo a se contar. É uma história que prende a nossa atenção, porque a gente realmente cria apego ao fim aos primeiros minutos do filme. Então a gente percebe que quando a gente tá vendo a rotina dele, a gente tá acompanhando como o personagem é, a gente não imagina que ele pode passar tanto sofrimento depois quando ele vai ser raptado. Obviamente que a gente vai ver isso, né? Porque se a gente sabe que ele vai ser raptado, a gente imagina que o sequestrador não vai dar trela pra ele, né? Então não vai deixar fácil pra ele. Mas a gente fica com dó porque a gente cria apego ao personagem. Isso, de certa forma, faz com que a gente fique, oh meu Deus, agora o que vai acontecer com esse menino e tal? Mas no final das contas a gente fica um pouco aflito também,
isso prende a nossa atenção a querer saber o que pode acontecer nesse filme. De forma que o apego ao personagem, a aflição por a gente não saber o que vai acontecer depois, e ele fica só naquela sala trancada, sem saber o que vai acontecer, só com uma janela mostrando a luz do dia. Ele passa fome, ele tá delirando, ele tá, de certa forma, vendo aquele telefone preto do lado dele, que é o que leva o título à história. A gente realmente fica, e agora? O que vai acontecer? Por isso que eu acho que em Telefone Preto a gente tem uma história e ele tem uma consciência muito grande de que ele está contando realmente uma narrativa muito interessante pra gente. Então a gente percebe que ele está realmente querendo mostrar pra gente a experiência do Fini, a gente tá querendo também entender. Nossa, minha voz tá meio fanha, né, gente? Desculpa, mas faz parte, né, gente? Mas a gente tá acompanhando a história do Fini, a gente tá acompanhando também o lado que também é um pouco mais emotivo, que é um pouco mais que a gente sofre também, porque a gente tem o lado da Gwen, que é uma menina também que é nova e super jovem e tá sofrendo com o desaparecimento do seu irmão, enquanto ela tem aquelas visões e ela tá pedindo pra religião, ela tá pedindo pra Deus, pra ela conseguir ter o irmão dela de volta. Então, por isso que em toda essa narrativa a gente cria apego para aquela história e a gente torce pelo personagem conseguir sair daquela situação. O que é muito interessante, porque a gente percebe que no filme de terror, na maioria das vezes, a gente sempre torce pelos personagens, a gente cria apego para eles, mas nesse caso a nossa relação afetiva por eles se torna um pouco mais a fundo quando a gente tem os dois lados da história. Então a gente percebe que os dois lados da história, a gente não se fala só presente do personagem atual, mas a gente fala do presente do personagem de agora, assim como o presente da irmã também, que está vivenciando o outro lado, que sofre com o desaparecimento, mas ao mesmo tempo que a gente tem um backstory de tudo que já pode ter acontecido antes daquela sala. Então, de certa forma, o que eu digo antes daquela sala é quem passou por ali. Por isso que eu posso dizer pra vocês que por mais que no filme eu tenha ficado mais de lado, às vezes eu tenha ficado mais com as mãos juntas, ou às vezes eu tenha ficado com um pouco de medo também, e até levado um pouco de uns 2 ou 3 sustos ao longo do filme, eu posso dizer pra vocês que a maior parte do filme eu passei muito nervoso, porque. E eu não digo nervoso de raiva, mas eu digo nervoso realmente de ficar aflito e com receio do que pode acontecer no filme. E eu não digo que isso nem só é medo, mas eu também fiquei um pouco curioso, porque ao mesmo tempo que a gente quer assistir aquela história pra saber o que vai acontecer com o personagem, a gente quer conhecer também o que será que o sequestrador vai fazer? O que será que o Fini vai fazer? O que será que a Gwen vai fazer do outro lado, que ela tá por fora e não tá literalmente sequestrada? Então, são questões que pegam muito na nossa cabeça e na nossa imaginação, porque como eu disse, torcer pelo personagem a gente espera o melhor. Mas por isso que a dica que a gente tem e quando a gente tem toda aquela questão que o filme passa e o filme é muito bem construído, eu acho que leva assim a uma boa história. Doesn't work. Not since I was a kid. I'll scream. I'll scratch your face. This face? Mas eu acho que contando uma sinopse bem resumida, uma experiência bem resumidinha e bem objetiva, acho que agora a gente vai passar pra parte com spoilers. Então não quero ver ninguém reclamando por aí que eu dei spoilers, então já estou avisando que realmente vai ter spoilers a partir dessa parte. Então tome cuidado se você ainda não assistiu o vídeo. Não esquece de comentar, de deixar seu like, de compartilhar o vídeo, porque todo engajamento é muito bem-vindo. Mas agora, por sua conta e risco, se você quiser assistir, vamos passar pra parte com spoilers. Bem, gente, se tem uma coisa que eu achei que nesse filme é muito legal de se acompanhar, nesse caso, é perceber o quanto os personagens eles têm significância para aquela história. Então a gente percebe que o Finney tem significância por ele não só ser o protagonista, mas ele quer voltar para casa, ele quer sair daquela. A gente percebe que aquele amigo latino dele ele tem um significado de apoio moral quando ele atende pelo telefone. Pelo menos o Finney atende o telefone e ele percebe que aquele amigo é para dar apoio moral quando ele já tava quase desistindo, ele não tava mais tentando. Então é muito legal também que eu achei que a dinâmica do Telefone Preto, eu não digo dinâmica do filme, mas digo que a dinâmica e realmente o desenvolvimento de o Telefone Preto naquela sala, que até agora fica um pouco confuso, que eu não sei se é só sobrenatural, ou se eu não sei se é coisa da cabeça dele, mas a questão do telefone, dela ser desenvolvida de forma que os meninos ligam pra dar dicas pro Finn conseguir sair daquela, é muito legal de se acompanhar, gente. Pior que assim, eu já tava imaginando aqui naquela cena que quando o Finn consegue escapar, pelo menos na primeira vez,
ele consegue escapar. Eu imaginava que ele não ia sair daquela tão fácil assim. Mas quando dá o gancho para todos os núcleos se desenvolverem de forma mais rápida, então é quando o sequestrador tá decidido que ele vai matar ele, o Finnick tá decidido que ele vai tentar reagir, porque o amigo dele acabou de ligar falando que ele precisa reagir, ele começa a treinar botando terra, que é super fofa aquela cena. Pelo menos eu achei fofa no sentido de que um encorajando o outro dá muita motivação sempre pro personagem, depois de tudo que ele passou e depois de toda a desmotivação de ele não ter conseguido, depois do que ele imaginava que ele ia ter achado e ele pensava que ia ser a única saída depois de tudo que ele tentou fazer. E o mais engraçado de tudo é perceber que enquanto tem esses dois núcleos, a gente tem o núcleo de fora. Então é quando a Gwen reconhece uma casa, é quando ela chama os policiais. Então tudo começa a se movimentar na história de forma que a gente percebe que a história está se movimentando. Eu senti só um pouco de falta, na verdade, do passado do sequestrador, que eu queria entender um pouco mais as motivações dele, por que de ele fazer aquilo, é, quem era ele na vida comum dele, o que ele fazia. Eu queria só entender um pouco mais essa parte, mas eu fiquei tranquilo porque eu acho que o principal que era desenvolver a história do Finney, eles desenvolvem muito bem. Assim como é muito, mas muito. Como é que eu posso dizer? Foi muito um plot, eu achei, até imaginar que a casa que ficava os corpos que a Gwen tinha visto era literalmente a casa da frente que o cara morava. Então, tipo, eu fiquei assim, o quê? Mas é simples, mas é muito. Vira a chavezinha e é muito, assim, de certa forma, bem montado, porque pode ser simples, mas faz sentido até pro contexto da história. E outra coisa, por nunca ter achado os corpos, esse tipo de coisa. Mas foi como eu disse, Telefone Preto ele tem muita essa questão de a gente prender no filme, de a gente ficar chocado, ao ponto de que quando os meninos ligam pra dar as dicas, como eu disse, eu não sei se é coisa da imaginação, se é coisa sobrenatural mesmo, mas tem aquela cena que o menino aparece todo envergado, assim, com as costas toda quebrada. Foi a hora que eu tomei mais susto do filme inteiro, por isso que eu até lembro até hoje, porque eu lembro do menino assim, com as costas envergadas. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu não queria levar esse susto de graça, assim, do nada. Mas eu acho que realmente a questão do telefone ser desenvolvida, a questão dos laços serem desenvolvidos, realmente são muito gostosos de se acompanharem, porque no final das contas, quando ele. Ai, gente, mas quando o Fini dá a volta no sequestrador, quando ele vira, ele bota ele naquele buraco e tal, aí ele mata o sequestrador com o próprio telefone preto ali no pescoço dele. Que cena maravilhosa. E quando você acha que ele não vai conseguir passar pelo cachorro, ele só taca a comida e sai lá lacrando. Gente, tudo pra mim. Fini tem 13 anos de idade e lacra daquele jeito. Imagina no futuro. Eu tava até imaginando na minha cabeça o que ia acontecer com o pós, depois do Fini, depois do telefone. Eu já tava até imaginando que ia aparecer mais nessa parte. Mas ele volta pro pai, o pai pede desculpas por ter sido um pai um pouco ausente e tal. A Gwen eu já tava teorizando, meu, se essa menina já tá ajudando os detetives assim, imagina se elas não se tornam detetive também no futuro. Gente, eu já tava delirando quando eu tava no final do filme, sabe? Por isso que eu falei, eu não sei se é coisa da cabeça ou se era realmente coisa sobrenatural aquele telefone, mas eu já tava delirando junto com o filme. Mas, de qualquer maneira, a encerração do filme, a cena final, é muito boa de se assistir, porque enquanto os policiais estão achando de um lado e ele tá lacrando no outro o sequestrador, lenda. Só me dá um pouco de agonia lembrar que ele faz crack assim com a perna do homem, mas nada que a gente não consiga porque lidar, porque quando é pra vencer o mal, a gente faz com gosto. Então, por isso que eu gostei muito desse filme. Mas eu acho que, de verdade, ele me surpreendeu de muitas maneiras, assim, porque como eu fui sem ver trailer, sem ver nada, eu acho que eu tive uma experiência muito melhor do que eu imaginava. Além de que aquela máscara é bem medonha, mas nada que a gente não consiga lidar, né? Porque a gente sabe que por baixo, Deus que me livre, é podre também, então vai com Deus, ainda bem que morreu. Mas, tudo de bom pro fim. Bem, gente, acho que é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Eu contei a parte com spoilers, a parte sem spoilers. Eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco bom de verdade. E eu espero que também vocês aí do outro lado tenham gostado. Mas acho que é isso que eu tinha pra falar, pelo menos de uma forma bem resumida, pra esse vídeo não ficar mais longo do que os outros que costumam ficar normalmente. Tá bom, pessoas? Mas muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o emoji de telefone preto se vocês assistiram o vídeo até aqui. Por favor, pessoas, não esquece de comentar, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Um beijo via telefone preto. Não, Deus que me livre, imagina ficar naquela sala e daquele... Não, brincadeira, gente. Beijos no telefone do bagunceiro. Ah, assim fica melhor. Mas,
Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Oh, you goof. Well, isn't that just peachy keen? You need some help? You see that? Would you hand me my hat? Yes, sir. I am a part-time magician. Are those black balloons in there? Would you like to see a magic trick?